alive. Anakin. No, wait. Who you calling Choo-Choo? What? You know what it's like to finally meet someone your age who gets you? Durante esse vídeo inteiro você vai se perguntar por que o Eduardo tá fazendo ASMR, quando na verdade a pergunta correta deveria ser: por que o mundo está gritando? Aqueles, não, mentira. Enfim, já vou tirar o elefante azul do meio da sala. É isso, elefante azul. E falar que estou falando baixo porque estou em casa, assim como todo mundo, assim como vocês deveriam estar também. E eu sou tímido. Então, apesar de ter canal faz quase 8 anos, eu odeio, tenho pavor de que me ouçam falando com a câmera. Então, assim, espero que vocês compreendam. E se não compreender também, eu já nem faço mais tanto vídeo mesmo, então... Enfim, ontem eu assisti um filme chamado Você Nem Imagina, na Netflix, que lançou, eu acho que tem uns 3 dias. E esse filme conta a história de uma menina chamada Ellie, que ela é super inteligente, escreve super bem, tanto que ela começa a vender redações pro pessoal da escola dela e eles pagam, tipo, sei lá, $20 pra ela escrever. Nisso, tem um cara nessa turma chamado Paul, que ele é totalmente apaixonado por uma garota chamada Esther Flores. E aí ele pede pra Ellie, pra ela escrever cartas no nome dele pra Esther Flores, que inclusive Esther Flores é um nome gostoso de falar. Tenta falar aí, Esther Flores, é gostoso. Enfim, aí ele começa a escrever cartas pra essa Esther como se ela fosse o Paul. Só que nisso tem um plot twist que muda a história e que me fez ficar interessado nessa história, que é que a Ellie já era apaixonada pela Esther antes do Paul pedir pra ela escrever as cartas pra ele. E assim, as cartas da Ellie, assim como as redações que ela escrevia, são super viajadas, super filosóficas, cheias de embasamento, super, sabe, do coração, enquanto as cartas que o Paul escrevia, que ele tentava escrever na real, eram normais, vazias, assim, toda brincalhona e boba, assim como ele é, sabe? Eu não vou falar que é, tipo, ruim, porque ninguém é obrigado a escrever também, tipo, mensagem filosófica em conversa de WhatsApp. Mas enfim, essa é a grande diferença desses dois personagens, da Ellie e do Paul. E quando eu achei o trailer desse filme, eu pensei, meu Deus, isso tem muita cara de adaptação de livro. E aí que eu corri atrás pra saber se era adaptação, porque criou o interesse. A questão é que não era uma adaptação de livro. Na verdade, até que era mais ou menos a adaptação de um texto, mas... eu volto a falar disso mais pra frente. Aí o filme acabou sendo lançado, eu assisti quietinho, bonitinho, e eu achei a história fofinha, gostei dos personagens, tem muito clichê do gênero, que não acho que seja um problema realmente nesse filme, porque é um filme clichê, é uma fórmula batida, mas não necessariamente é algo ruim, e eu quero deixar claro que esse vídeo não vai ser sobre o filme em si, vai ser sobre por que o filme me deixou reflexivo, me deixou pensando algumas coisas, porque tipo, é um filme que eu passaria batido, tanto faz, não faria muita diferença na minha vida, mas é um filme que me fez ficar mais interessado no universo que ele foi criado, do que na história em si. Por exemplo, uma questão que me chamou bastante atenção foi que o filme não é um romance, e logo no começo falam que não é um romance. Já vi muita gente reclamando que, meu Deus, como assim, é um romance lésbico, que não tem romance, mas realmente não é um romance. Eles falam isso no começo do filme. Mas, apesar de não ser um romance, é um filme que pergunta para os seus personagens o tempo inteiro o qual é o significado do amor. Se você reparar, todos os personagens giram em torno dessa pergunta, e nenhum deles sabe responder. E é nesse ponto que entram diversos filosóficos e escritores com citações sobre o amor, sobre o que eles acham que é o amor, da sua perspectiva sobre o amor, que é um ponto que eu gostei bastante. Tem Platão, tem Oscar Wilde, tudo para tentar responder essa pergunta do que é o amor. E a Ellie tenta muito, apesar dela ser uma boa escritora, ela não consegue de jeito nenhum dar esse significado, sabe? O Paul também não consegue, apesar dele sentir muita coisa no coração dele. E quando eles finalmente chegam em alguma conclusão sobre isso, não vem deles, vem tipo de outras pessoas. Por exemplo, o namorado da Esther, que eu esqueci o nome dele, ele se baseia na Bíblia, ele cita aquela parte da Bíblia que fala amor é paciente, amor é não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a Ellie se baseia em discursos de filmes, sabe? E quando a Ellie finalmente chega a uma conclusão, ela diz algo tipo, o amor é bagunçado, porque nem ela sabe dizer muito bem o significado do amor. Isso me fez pensar, não que eu tenha chego a nenhuma solução, porque eu também não sei. Eu acho que talvez essa seja uma pergunta que ninguém saiba responder e não tenha nenhuma resposta final. Pensativo
E aí quando eu comecei a viajar nessas perguntas, talvez básicas, que o filme apresenta, eu meio que parei de me importar se o filme seria bom ou ruim, porque o filme inteiro é cheio de referências. E essas referências quebraram essa parede e me fizeram ir atrás de outras coisas. Como, por exemplo, vocês sabiam que a Alice Wu, que dirigiu esse filme, que escreveu esse filme, lançou Você Nem Imagina depois de ter passado 15 anos sem lançar nada? Ela pausou a profissão porque teve que cuidar da mãe dela que estava doente, e também porque ela sentia que depois do primeiro filme dela, o Saving Face, ela sentia que a indústria cinematográfica ainda era muito dominada por homens brancos, ricos, e que esses caras que só queriam gente parecida com eles nas telas, sabe? Então ela não via muito espaço pra ela nesse espaço e não queria também se sujeitar a mudar as histórias dela, porque as histórias dela sempre tinham muita representatividade chinesa nas histórias. Inclusive, a protagonista de Saving Face, ela é bem parecida com a Ellie de Você Nem Imagina. Tipo, visualmente falando assim, e até de jeito, sabe? As histórias se referenciam diversas vezes também. Tipo, são bem parecidas em diversos momentos. E eu gosto quando fazem isso, porque eu vejo um pouquinho do criador se repetindo ali, se renovando. E nesse rolê de pesquisar sobre a vida da diretora e escritora, eu cheguei também na informação de que a história foi inspirada numa peça de 1800 chamada de Cyrano de Bergerac. Eu não sei se pronunciei certo, mas enfim, era uma peça, por isso que eu disse no começo do vídeo que de fato era mais ou menos uma adaptação, sabe? E a peça era basicamente a mesma história do filme, mais antigo, né? Porque é de 1800, mas enfim, o Cyrano era um poeta super habilidoso com as palavras e ele era totalmente apaixonado pela Roxane, ou Roxane, como você preferir. A peça era francesa, Roxane, a brisa. Mas a Roxane, ela tava apaixonada por um outro cara. E aí esse outro cara pede ajuda pro Cyrano pra que ele escreva cartas pra essa Roxane, porque ele não era tão bom das palavras quanto o Cyrano. Mas aí a história é trágica. Esse outro cara morre na guerra. A Roxane pensa pro resto da vida que foi esse outro cara que escreveu as cartas pra ela. E o Cyrano morre triste e sozinho. E sem o amor da vida dele. Poxa, complicado. As pessoas antigamente eram bem dramáticas, né? E o Você Nem Imagina não foi a única adaptação que bebeu um pouco da fonte do Cyrano. Tem um outro filme da Netflix que estreou um tempo atrás, que foi o Sierra Burgess is a Loser. É basicamente essa mesma história, porque também foi adaptado da peça de Cyrano. E como eu disse, o final dos filmes é diferente. Se você não assistiu, pausa pro spoiler. Mas a Ellie, ao contrário do Cyrano, ela revela pra Esther que ela era quem escrevia as cartas, enquanto o Cyrano nunca revelou isso pra Roxane. E aí me fez pensar um pouquinho, será que a Alice Wu escolheu um motivo pra Ellie revelar que era ela quem escrevia as cartas? Será que foi tipo pra adaptar e mostrar o lado egoísta da nossa geração? Ou pra mostrar o lado livre da nossa geração, que coloca o amor acima da devoção e do orgulho? Não sei, talvez também não foi nem muito profundo, foi só pra dar um desfecho pro filme. Mas enfim, é muita filosofia de bar pra um vídeo só. Mas como a gente não tá saindo de casa, então a gente precisa se expressar em algum lugar, né, esses pensamentos. Mas enfim, eu vi muita gente reclamando também que esse filme não era um romance, que queria um romance. Mas, gente, esse filme o tempo todo diz que ele não é um romance, que não vai ter romance. E que é isso, sabe? Se você quiser um romance nesse mesmo estilo, assiste o primeiro filme da Alice Wu, que é o Saving Face, que é um romance definitivamente. E é bem interessante. Pra época, né? É bem legal, acho que foi em 2004 que lançaram o filme. Enfim, vai assistir que vale a pena se você quer um romance. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o vídeo, deixa uma joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreve. Eu posto vídeo às vezes, quando eu sinto vontade. Não vou prometer também, mas vou agradecer se você se inscrever. Vou ficar feliz. E é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Ai, eu sou muito tonto, meu Deus do céu.